soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, papai, mais uma noite, papai, pela sua misericórdia, podemos, papai, contemplar, Senhor, mais um culto, Senhor. Senhor, venha abençoar, papai, não somente a vida da sua preletora desta noite, papai, mas a vida de cada irmão que está aqui. Mas que o Senhor venha, papai, trazer sobre ela, Senhor, tudo aquilo, papai, na qual o Senhor tem falado no coração e na mente da sua filha, papai. Senhor, reveste ela com a sua graça, papai, e que ela venha fazer, pai, em tudo aquilo que ela já vem feito para ti, Senhor. Que essa noite, papai, não seja nada vindo, papai, da sua boca, mas sim da boca do Espírito Santo, usando a sua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz estejam com todos nessa noite. Amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de servir na casa de Deus e trazer a palavra. O Senhor já tem falado aqui de várias maneiras ao nosso coração. Eu sempre costumo dizer que a palavra, ela é o complemento de tudo aquilo que Deus já vem falando, e nós, como cristãos, como ouvintes da palavra, nós pegamos a nossa parte. Amém. Que você, nessa noite, possa pegar a sua parte. Quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Agradecer ao pastor, à pastora, pela confiança nessa noite de estar nesse altar pregando a santa palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 20. Livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 20. Ontem eu tinha preparado uma palavra, mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo, é Ele que nos direciona. E nessa noite Ele vai falar não aquilo que queremos, mas aquilo que a igreja precisa. Deus sabe a sua necessidade hoje, a resposta que você precisa ouvir. E eu sei que nessa noite, através dessa mensagem, o Espírito Santo vai falar com essa igreja. Amém. Diz assim o texto: não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada da sua nora Ruth, a jovem moabita, e elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glorificando e exaltando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos para essa palavra de Ruth, que é bem ali no período de Juízes, justamente na época em que o próprio Deus estava permitindo o juízo, a seca, a fome sobre a terra, decorrente à decadência do coração do povo, decorrente à idolatria, decorrente à apostasia. Então Deus tinha as suas maneiras de tratar com o coração do homem. E naqueles tempos, Belém, a terra do pão. Belém significa terra do pão. Mas estava faltando pão na terra do pão. E diante daquela calamidade, diante daquela situação, a Bíblia vai falar de uma família, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, moradores de Belém. Era uma família que servia ao Deus de Israel, era uma família que cria
no Deus de Israel e naquilo que Deus poderia fazer. Mas diante daquela calamidade, diante da seca, diante da fome, Elimeleque ele toma uma decisão precipitada. E essa decisão acaba lhe custando a sua própria vida. E nessa noite o Espírito de Deus quer nos orientar através da santa palavra de Deus sobre as decisões que nós tomamos sobre a nossa vida quando não buscamos a direção de Deus. E isso pode nos custar a nossa família, a nossa vida espiritual, até mesmo a nossa vida pessoal. Pode nos custar muitas coisas quando nós não buscamos a orientação de Deus. Embora naquele momento eu acredito que Elimeleque, ele pensa no bem-estar da sua família, porque a fome estava numa situação grave. E ele, como chefe de família, como pai, ele pensa naquele momento: eu preciso fazer alguma coisa para trazer a provisão na mesa. Eu não vou deixar a minha mulher, eu não vou deixar os meus filhos passarem necessidade ou passar fome. Quem já passou fome ou passou algum tipo de necessidade, pode imaginar a mente desse homem, pode imaginar a dor que se passava no seu interior. Porém, como ele conhecia o Deus de Israel, ele poderia ter buscado naquele momento um direcionamento de Deus. Porque nós entendemos, irmãos, que mesmo na dificuldade, você pode estar passando por uma escassez sobre a sua vida. Um momento de dificuldade que às vezes você está ali contando as moedinhas para suprir uma necessidade física. E como cristãos, tem momentos que a nossa fé se abala diante da dificuldade, quando ela bate na nossa porta. A gente pergunta a Deus: mas eu vou à igreja, eu te sirvo, eu te adoro, eu busco ao Senhor, mas olha a situação que eu estou vivendo, olha a dificuldade financeira, a dificuldade sentimental, a dificuldade emocional, ou por que não dizer a dificuldade física, que está me limitando a viver uma promessa, ou a viver um propósito sobre a minha vida. Mas Deus, nessa noite, através dessa palavra, aleluia, Pai, Ele quer falar com você sobre o cuidado dEle. Que por mais que o período que você esteja vivendo seja de seca, de dificuldade, mas Ele não se esqueceu de você. Por mais que você esteja nesse momento angustiado na sua alma, eu não sei como você adentrou por essa porta, porque tem momentos que a gente vem servir ao Senhor, mas o nosso coração está angustiado diante dos problemas que nos cercam. Mas o Senhor fala nessa noite: você está na minha presença. E na minha presença eu tenho abundância de alegria. Na minha presença eu tenho abundância de paz. Na minha presença você encontra afago, refúgio. Na minha presença você encontra trabalha, sério, calamandarai, a cura divina. Elimeleque, naquele momento, ele toma uma decisão. Ele fica sabendo que Moabe, a terra de Moabe, um povo que totalmente fazia, aquilo que desagradava a Deus. Um povo que já veio gerado no pecado. Um povo que não tinha temor a Deus, que faziam sacrifícios humanos. Para você ter ideia. E Moabe, diante da necessidade, ele viu lá em Moabe tem pão.
eu vou para Moabe porque lá tem pão para minha família, tem pão para minha casa. E Moabe, ele sai da terra do pão, ele vai para Moabe, ele se estabelece lá, ele constrói uma vida lá, seus filhos se estabilizam lá, criam famílias, casam-se com mulheres moabitas, sendo que o próprio Deus proibia que se casassem com alguém que não fosse de Israel. Mas mesmo assim, eles constroem a vida lá, até que um certo dia acontece a dificuldade, as situações começam a bater e as perdas começam a acontecer. Elimeleque morre, também depois seus filhos. Noemi, como viúva naquele tempo, não havia benefícios como existe hoje. Naquele tempo, a vida de uma viúva era uma vida difícil. Ela não tinha a quem recorrer. Quem era a provisão de uma viúva na época seria o filho. Mas os filhos, pastor, haviam morrido. E agora, o que seria de Noemi? E talvez você entrou nessa noite perguntando para Deus: Deus, o que vai ser de mim em 2026? Aleluia! O ano está se findando e eu não estou vendo nada diferente acontecer na minha vida. Eu ouvi tantas promessas, eu ouvi tantas coisas diante dos meus olhos. E eu estou me deparando com a dificuldade, me deparei com perdas, me deparei com situações que eu não esperava atravessar. E Noemi, que significa doçura, aquela mulher passa a viver amargura de alma, tristeza de alma, porque o seu marido, os seus filhos, a sua família estava totalmente agora desestabilizada. E alguém foi lá e contou para ela: sabe Belém, Noemi? Sabe a terra de Belém, da onde você saiu? Ou talvez até a pessoa disse: não era nem para você ter saído de lá. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, através dessa mensagem: você não pode sair da presença de Deus. Essa presença te proporciona graça. Essa presença te proporciona fé. Essa presença de Deus, Arabaia, te proporciona a paz que excede todo entendimento. E eu sei que tem momentos na nossa vida que até a gente pensa em parar e voltar atrás. Como domingo eu estava falando acerca de Jeremias, que diante do seu chamado, diante da dor que ele estava vivendo, ele também pensou em largar o seu ofício, o seu chamado, mas a chama queimava em seu coração, a presença de Deus. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: não saia da terra do pão, da presença de Deus, porque na presença de Deus, mesmo na escassez, tem pão. Mesmo diante da escassez, o Senhor está falando: você crê que eu sou o Jeová Jireh da tua vida? Que mesmo no pouco, assim como eu fiz com a viúva de Sarepta, o Senhor está dizendo que Ele faz multiplicar um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que tiver na panela. Ele está dizendo para você nessa noite: eu faço multiplicar, se você acredita, se você confia. Porque essa palavra é viva, irmãos. Essa palavra tem poder sobre a nossa vida. Às vezes nós ouvimos a palavra sendo pregada, mas às vezes nós mesmos
temos dificuldade de tomarmos posse disso sobre a nossa vida, de dizer: eu creio que hoje a minha vida vai mudar, eu creio que hoje o meu celeiro vai mudar, porque o Senhor vai prover lá dentro, porque o Senhor vai prover na minha casa, eu vou conseguir pagar as minhas contas, eu vou conseguir vencer esse período de angústia, de tribulação sobre a minha vida, porque o Deus de Israel, Ele me afirma sobre a palavra, que Ele estará comigo até a consumação dos séculos. E se Ele está comigo, eu posso passar pela tempestade, eu posso passar por momentos de levante, aonde as pessoas não têm mais credibilidade, olham e não acreditam em mim, não acreditam no meu potencial, mas eu sei de alguém que acredita, aleluia, eu sei de alguém que olha para mim, para você com amor, que está dizendo nessa noite, através desta palavra: eu seguro na tua mão direita, diz o Senhor, eu te coloco de pé, mesmo pessoas sabendo, Rabaia Serecandarácia, que você caiu, mas eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Noemi decide voltar para Belém, mas ela decide conversar com as suas noras, na expectativa que elas pudessem retomar para suas famílias e novamente restituir as suas vidas, pois acredito que eram mulheres jovens e poderiam encontrar um novo casamento. Glória a Deus. Noemi diz: olha, eu já estou velha, mesmo que por um milagre eu pudesse gerar um filho, vocês iriam esperar esse filho nascer, crescer, estar na fase adulta para poder casar com vocês? Minhas filhas, voltem para as suas terras, voltem para as suas famílias. Órfã, não perde a oportunidade. E ela decide voltar para os seus costumes, para as suas crenças, para as suas origens. Mas nós vemos Ruth. Ruth foi aquela mulher que, mesmo com costumes diferentes, hábitos totalmente diferentes, Ruth, ela teve um encontro real com Deus através da vida de Noemi. O Senhor quer usar a mim e a você para que pessoas possam se aproximar de Deus através do nosso testemunho, como a pastora falou aqui. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você não precisa tentar empurrar Jesus para alguém. É o seu testemunho, é aquilo que você fala, é aquilo que você mostra, faz com que outras pessoas queiram estar perto de você, Glória a Deus. queiram provar esse amor de Jesus que está na sua vida. Amado. E Ruth insistiu, dizendo: não me enche. Não insista comigo, Noemi, porque eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que convicção. Aleluia. E esse versículo é muito usado até mesmo em casamentos. Mas eu vejo em Ruth, naquele momento, ela professando a sua fé em Deus naquele momento, dizendo: eu creio no Deus de Israel,
embora eu vim de uma origem diferente, de crença diferente, de um povo diferente, nação diferente, mas eu provei desse Deus de Noemi, eu quero viver com Ele, eu quero estar com Ele, eu quero andar com Ele. Queira andar com Deus, irmãos. Queira servir a Deus. Queira buscar a Deus até o último dia da sua vida. Foi cantado aqui, falado sobre a vinda do Senhor, e ela está perto. Jesus pode voltar para alguém que está aqui nessa noite. E como está a sua vida com Deus? E como está o seu caminhar com Deus? Aleluia. Você não precisa justificar para nós aqui. Você precisa hoje falar com Deus, dizer: Deus, eu te quero de verdade. Eu trilhei caminhos errados, eu fiz coisas que te desagradou. Mas eu quero um compromisso real contigo, eu quero andar com o Senhor, mesmo diante das dores que eu estou atravessando. As duas começam a trilhar um longo caminho até Belém. Orfa ficou para trás. Na nossa vida, tem gente que vai ficar para trás. Tem gente que não é para andar, mano, do nosso lado. Tem gente que não vai ficar do seu lado. E por mais que você ame, por mais que essa pessoa represente algo significativo para você, mas Deus está dizendo através dessa palavra: nem todo mundo vai estar do seu lado, mas vai estar aquele que for necessário, aquele que vai somar com você, aquele que vai ser bênção sobre a sua vida. O Senhor está dizendo: tem gente que vai entrar na tua vida, e vai entrar na tua vida para somar, como Ruth, que vai cuidar de você em oração, que vai se importar com o seu estado físico, psíquico, espiritual, e vai olhar para você com o amor de Jesus, como Noemi olhou para as suas noras. E quando ela chega na cidade, irmãos, ela estava tão cansada, ela estava tão amargurada, que ela não queria mais ser chamada de doçura, porque a amargura havia tomado conta do seu coração diante das perdas que ela viveu. Porque só quem já perdeu, como o pastor falou aqui, só quem já perdeu alguém que ama, sabe a importância que é, sabe a dor que é, a dificuldade, como isso reflete na nossa vida. E Noemi, diante do acontecimento, ela estava se sentindo solitária. Talvez ela pensava: quem vai cuidar de mim agora? Glória a Deus. Embora eu tenha Ruth, mas cadê Deus agora? A mentalidade de Ruth, a dor fazia ela enxergar que Deus estava punindo, que Deus havia abandonado. E Deus está dizendo nessa noite, através desta palavra, que há pessoas que estão atravessando por momentos, que você está pensando que Deus te abandonou, que Deus não está se importando com a sua dor, com a sua fragilidade, com a situação que você está passando. Assim como Noemi estava naquele momento se sentindo revoltada com a situação, porque ela havia saído de Belém com a sua família, com seus bens. Agora ela estava voltando de mãos atadas, vazias. E provavelmente aquele povo de Moabe diziam: essas mulheres são amaldiçoadas. Olha o que aconteceu com elas. Morreu o marido, morreu os filhos, essa mulher é amaldiçoada pelo Deus dela. As pessoas não entendem o processo que nós passamos na nossa vida. As pessoas não entendem
os momentos que nós estamos sendo provados pelo próprio Deus. E alguns vão dizer, olha, é cobrança de Deus que ela está passando. É juízo de Deus que essa mulher, que esse homem está vivendo. Não entendem que é um processo, é um momento da provação. Mas se você permanecer firme diante da provação, Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai fazer acontecer na sua vida. E lá estava Noemi voltando para a sua antiga vida. Ruth, vendo a fragilidade, a dificuldade da sua sogra, ela decide ir para os campos, procurar espigas. Havia muitas leis e muitos costumes daquela época, eu não vou entrar em detalhes, porque a hora já se vai. Mas ela vai buscar espigas que os fazendeiros deixavam para que os mais pobres, viúvas, os que tinham alguma dificuldade, pudessem ali pegar essas espigas, essas provisões e levar para a sua mesa. E vemos que Ruth vai lá e ela vai justamente no campo de Boaz. Boaz era o parente remidor. Ela nem imaginava. Boaz era o parente remidor de Noemi. E Deus faz que Ruth comece a colher as espigas naqueles campos. Quando você está na direção de Deus, é Deus que vai te direcionar o caminho da vitória, o Senhor está falando. Aleluia. Anda com Deus, porque é Ele que vai te conduzir aonde vai haver a provisão, aonde vai haver a bênção que você está esperando em Deus. Boaz olhou para ela, perguntou para aqueles homens quem é essa moça, e falaram a conduta de Ruth, e aquilo agradou o coração desse homem. Para finalizar nessa noite, você vai ver que Boaz, ele casou-se com Ruth, e desse casamento, devolvendo as terras novamente de Noemi, tudo aquilo que ela havia perdido com a perda de seu marido e seus filhos, tudo aquilo foi restituído. O Senhor colocou na vida de Ruth um Boaz, um homem provedor, um homem de Deus. Quando você espera o tempo de Deus, Deus faz acontecer sobre a sua vida o extraordinário. A vida de Ruth se transforma totalmente. Você vai ver que da linhagem de Ruth nasceu o Messias, o Cristo Redentor. Dessa linhagem veio o nosso Jesus, o Salvador. Ruth teve a sua vida transformada, se casou com Boaz, teve seu filho. Dessa descendência veio a raiz de Davi, aleluia, a raiz de Jessé. E nessa noite o Senhor está dizendo através dessa palavra: amado Deus, creia na providência de Deus. Creia que quando você é direcionado pelo Senhor, é Ele que abençoa os teus caminhos, é Ele que abre portas, é Ele que abre caminhos sobre a sua vida. Ruth teve a sua história, tanto Ruth quanto Noemi. O Senhor trouxe novamente a doçura no coração de Noemi, na vida de Noemi. E o Senhor está dizendo através desta palavra: eu, Senhor, estou trazendo novamente a doçura da minha presença.
Eu estou trazendo sobre a tua história a doçura do meu amor. E você vai provar desse amor. Você vai viver deste amor de Deus sobre a sua vida. Porque nós entendemos que por mais que na nossa vida cristã não é um mar de rosas, aprovações, as dificuldades, mas também tem um tempo de vitória, meu irmão. Tem também momentos de alegria. Aleluia, Senhor. Que você venha desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você hoje. Que você volte a sonhar, que você volte a acreditar. Porque talvez hoje você nem consegue mais sonhar, nem consegue mais ter uma perspectiva de melhora na sua vida. Mas o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus de Noemi. Eu sou o mesmo Deus de Ruth. Assim como eu fiz no passado, eu faço acontecer nos dias atuais. Creia nessa noite. Quer dizer para aquela senhora ali atrás: senhora, levanta a mão. Isso, senhora mesmo. Nessa noite, o Espírito de Deus, ele vai ao encontro da tua vida. O Senhor fala: eu estou jogando por terra toda a opressão do maligno contra a tua vida. A tristeza tem batido na porta, Rabaia, Sé, do teu coração. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite, Rabaia, Sé, Lecandarácia, para desfazer toda a obra do diabo contra a tua vida. Satanás tem lutado contra você, contra a sua vida. Mas o Senhor fala: eu tenho a doçura do meu amor, Arabaia, Serecão, Amandarai, para derramar sobre ti. Por mais que as lágrimas por esses dias tenham descido no teu rosto, e às vezes tem pensado até que a morte é a solução, mas o Senhor está dizendo: eu te dei vida e vida abundante. E se eu te dei vida, é porque eu tenho obra através de ti. E ainda que hoje tu não entenda, Deus, por que tanto sofrimento? Deus, por que tanta dor? O Senhor diz que Ele é bálsamo, o Senhor diz que Ele é vida, o Senhor diz que Ele é esperança. E Ele fala para ti: sou o Senhor teu Deus que seguro na tua mão. E Ele diz: eu trago essa paz que excede todo entendimento. Ele diz: eu te amo, diz o Senhor. Recebe nessa noite graça. Recebe nessa noite a alegria do Espírito Santo sobre os teus dias. O Senhor, Ele traz sobre o teu coração paz. Recebe paz em nome de Jesus. Deus está trabalhando aqui nessa noite. Creia no trabalhar de Deus. Toma posse da palavra, irmãos. A palavra é a nossa bússola, irmãos. É muito bom ouvir profecia, revelação. Mas melhor ainda, irmãos, é ouvir a palavra. Porque a palavra é a profecia, a palavra é a maior revelação. A palavra, você pega a parte que me cabe e fala: Senhor, é hoje que eu recebo essa vitória. É hoje que eu tomo posse dessa palavra. É hoje que essa mudança vai chegar na minha casa. É hoje que vai mudar a minha história. Pastor, calabaia, série, anda lá. Nessa noite o Senhor fala para ti: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Te calabando e defai andará. Então fala: tu és o vaso nas minhas mãos. E eu tenho derramado sobre ti meu precioso azeite. Abre bem a tua boca. Prega a minha palavra nesse altar, porque é tempo de eu te usar. De usar com ousadia do meu espírito nesse lugar. O Senhor fala: não me entrega o cajado e a vara que eu coloquei na tua mão para outro.
nome de Pai, porque é tempo de eu te usar nesse lugar. Glória a Deus. Viste que a sourica lá mandara sai. Muitas vezes tu se sente pequeno. Te calamanai, quem sou eu? Lamanai, tu és o meu servo. E é eu que capacito, e é eu que coloco as palavras na tua boca. Nesta noite eu estou te revestindo do meu poder. Eu estou te revestindo da minha graça. Eu estou te munindo de sabedoria e de conhecimento. Ai, te, ai, assudecai. Ensina meu povo. Vai, te, instrui a minha igreja. Instrui meu povo, porque dias difíceis virão sobre a terra. E eu tenho levantado os meus remanescentes para pregoar a verdadeira palavra, o evangelho que liberta, que salva e transforma. E eu tenho te levantado, homem. Tenho colocado o temor da Manai, o tremor da Manai no teu coração, pelo meu reino. Eu, Senhor, quero usar estas mãos, terra. Pastora, segura na mão dele, terra. O Senhor diz, eu quero usar estas mãos para curar. Impõe as mãos sobre os enfermos. Porque eu vou te levantar, homem. E tu vai se assustar da maneira que eu vou te usar. Porque vai ter cura. Vai ter libertação. E não te preocupa, porque no meu tempo eu, Senhor, vou trazer soldados. Amém. Para guerrear contigo nessa obra. O Senhor diz, permaneça firme, como o Senhor te chamou. Porque é Ele que tem capacitado vocês dois para essa obra. O Senhor fala, é vocês dois marchando, Senhor. O Senhor diz, sou eu quebrando palavras de maldição que tem sido lançada. O Senhor diz, sou eu trazendo vitória ao tempo novo de Deus para você. Amado Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Confia nessa noite. Confia no poder de Deus, na graça de Deus. Essa senhora que já viu, levanta a tua mão, irmã. Isso. O Senhor está trazendo saúde sobre o teu corpo, irmã. O Senhor fala nessa noite, estou eu visando a tua saúde. Estou eu entrando no teu organismo. O Senhor ouviu a tua oração nesse dia de hoje. O Senhor disse, se acalma, mulher. Eu cuido de ti. E eu te vi lá sozinha, chorando naquele quarto. Terra, tu dizia, Senhor, não aguento mais, terra. Eu estou te cingindo nessa noite de força, de graça. Estou entrando nos teus ossos, receba o meu cuidado, filho. Eu cuido de ti. Quando tu pensa que o homem dessa terra não te vê, mas eu te vejo. Tu és importante, tu é menina dos meus olhos, Senhor. Essa noite, irmã, recebe um refrigério de Deus sobre o teu coração. Amém, irmã? Recebe a tua vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está operando aqui. Glória a Deus. Deus está operando aqui nessa noite. Vai tomando posse. Vai tomando posse nessa noite daquilo que Deus tem para você. Amém? Irmãos, com a permissão dos pastores, eu gostaria de orar pela igreja. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Você que sentiu que Deus falou com você, sai do seu lugar. Eu já vou passar o microfone, irmãos, que as horas se vão. Mas eu quero orar pela igreja.
Eu sei que Deus falou com gente. Amado. Sai do seu lugar e vem receber a sua bênção. Eu quero orar por você. Quero orar com você juntamente com os pastores. Que você nessa noite possa sair daqui tomando posse da sua vitória e do seu